Olá, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, seja bem-vindo a mais uma aula de filosofia no nosso Filosofia Sem Mistérios. Agora nós vamos começar um módulo novo no nosso curso de filosofia. Até agora estávamos falando sobre existencialismo e eu vou começar agora a falar sobre filosofia política. É um assunto muito legal. E muitos dos filósofos que você já viu no nosso curso sobre epistemologia, agora você vai observar novamente, é claro, nessa parte sobre filosofia política, certo? Então eu vou fazer uma transição entre quadro e slide para você poder ir acompanhando comigo. Um assunto muito gostoso de estudar, essa parte de filosofia política é extremamente interessante. Bem, eu vou começar falando para você a respeito de um filósofo da Grécia Antiga, importantíssimo para a filosofia política, Platão. Beleza? Mas por que o Platão era importante para a filosofia política? Você tem que considerar que nós estamos falando do período socrático. Na época do período socrático, o que é que você tinha? Debates na ágora. Pablo, eu não lembro o que é isso, tá? Então vou dizer para você. A ágora era a praça em que se reuniam as pessoas para discutir ideias filosóficas. Vamos pensar dessa forma. Estou resumindo esse pensamento aqui para você. E dentro da ágora, você geralmente tinha os sofistas, tá? E quem eram esses caras, esses sofistas? Se você não ouviu falar disso aqui nenhuma vez na sua vida, eu sugiro que você retorne lá para as aulas do começo do curso grátis de filosofia e assista, tá? Aquela parte em que eu falo sobre filosofia clássica. Os sofistas eram filósofos que se preocupavam mais com o debate, mas com a ideia de vencer um debate. Então a ideia é que eles queriam vencer por meio do discurso, por meio da argumentação, ainda que a argumentação não fosse assim tão válida. Acontece que nessa época, alguns desses sofistas acabavam figurando dentro das obras do Platão, que você sabe, tinha como herói de suas obras o Sócrates. Então, os discursos que aparecem lá é do Sócrates com esses sofistas. Bem, vamos lá. O Platão escreveu uma obra extremamente importante para a filosofia como um todo, seja para a epistemologia, seja para a política, que é a obra chamada República, tá? República. Nessa obra, Platão vai definir algumas ideias importantes para o que ele entende como a vida, o bem-estar e o governo da polis. Pablo, o que é isso? O que é polis? Polis é a cidade, beleza? O que eles tinham lá na época como cidade-estado. E aí, para que nós possamos pensar sobre a política platônica, nós temos que saber qual era a concepção lá na cabeça do Platão, como é que ele achava que estava dividida a sociedade, como é que a sociedade estava dividida. Só que, aqui vem uma parte importante, para você entender qual era a divisão política da República para o Platão, nós precisamos dar um passo atrás e entender um pouquinho sobre o que é que o Platão falava a respeito da divisão da alma do homem, porque essa divisão da alma humana meio que se transformava na divisão social. Então, eu vou buscar aqui aquele conceito da metáfora das três almas, tá? O Platão falava sobre isso. Então nós tínhamos a noção de três almas para este filósofo. Quais eram essas almas? A primeira alma e a alma mais elevada era a chamada alma racional. A segunda alma era chamada alma passional, beleza? Ou irascível. Irascível, beleza? E a terceira se chamava alma concupiscível ou apetitiva, tá? Alma concupiscível. O que significa cada uma dessas coisas? Bem, vamos entender aqui. Platão considerava que a alma racional era a mais elevada, porque era aquela que na cabeça dele, realmente, tá? Ele achava que ela habitava a nossa cabeça. Uma espécie de metáfora para você entender que a alma racional era aquilo que governava o nosso juízo, a nossa razão. Portanto, homens mais elevados tendiam a utilizar a alma racional, serem governados pela alma racional.
Portanto, eles utilizariam muito mais a razão. A alma irascível, se você parar para prestar atenção, existe aqui um pedacinho de palavra que te ajuda muito a entender que alma é essa, irascível, de ira. Ira não é um sentimento? Exato, um sentimento, uma paixão, paixão que vem do pathos, né? Que significa realmente a ideia de paixão, mas não paixão no sentido amoroso, eu digo paixão no sentido de sentimento, das convicções, né? E nas convicções que são as irascíveis, aquelas que podem ser provocadas, quando alguém chega e fala para você, o seu time é um lixo, aí você já fica puto e vai querer brigar com a pessoa. Isso, que desconsidera a alma racional, seria a alma irascível. Essa alma irascível seriam, então, as emoções, tranquilo? E também a alma concupiscível. A alma concupiscível ou apetitiva, diferente da racional, que habita a cabeça, a irascível, que habitaria o peito, a concupiscível habitaria o baixo ventre, e ela seria responsável por nossos apetites, pelos nossos apetites, digamos assim. Então, quando eu penso em apetite, você pensa na palavra desejo. A alma concupiscível é responsável pelos desejos. E aqui você tem uma divisão interessante. Os homens mais elevados utilizam a razão, os mais ou menos elevados são aqueles que são guiados pelas emoções, e os que têm menor elevo são aqueles que são guiados pelos desejos, principalmente. Por causa dessa divisão, Platão foi capaz de entender quais seriam as posições de cada indivíduo. Porque, veja bem, quando ele fala aqui sobre o homem de alma concupiscível, é aquele indivíduo que não tem razão, é aquele que faz parte da grande turba, aquele indivíduo que não pode tomar decisões por si só. Ele serve para ficar na base da pirâmide social. E aqui nós temos uma coisa importante. Essas três almas vêm para cá, para a polis, com três grupos. Platão vai considerar que nós temos os produtores, que nós temos os guerreiros, e ele vai considerar que nós temos os governantes, beleza? Saca que essa é a concepção platônica. Agora, presta atenção na relação que eu vou fazer. Os produtores seriam aqueles cuja alma principal seria a alma número 3, a alma concupiscível. Os guerreiros seriam aqueles cuja alma principal seria a alma número 2, a alma irascível. E os governantes seriam aqueles que teriam como alma principal a alma número 1, portanto, a alma racional. Ou seja, os governantes comandariam a polis, os guerreiros defenderiam a polis e os produtores alimentariam a polis. É essa a ideia, tá? Gustavo, joga no slide que eu coloquei um resumo para vocês entenderem aqui, ó. Produtores responsáveis pela produção econômica, artesão, agricultor, criador de animal, etc. Ou seja, alma concupiscível. Guardiões ou guerreiros responsáveis pela defesa da sociedade, como os soldados. E aqui há alma irascível. E os governantes responsáveis pelo governo da cidade. E esse grupo corresponderia à alma racional. Muito bem. O que eu quero que você entenda é que, para Platão, isso era uma divisão que formava bem a pirâmide social. E era exatamente a concepção de uma pirâmide. Por quê? Porque você precisa de mais produtores, uma quantidade intermediária de guerreiros, porque nem todo mundo pode ser exército, e uma quantidade ínfima de governantes, porque eles é que mandariam em todo mundo. Daí você fala, tá bom, Pablo, mas a sociedade é dividida ainda assim até hoje? Pois é, você vê que essa é uma ideia platônica que não saiu de voga. Ainda você tem isso. Só que a concepção de Platão para cada um desses papéis sociais é uma concepção um pouco diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, por que o guerreiro é aquele que tem que ter alma irascível? Porque é o cara que você consegue inflamar. É o cara para quem eu chego e falo assim, ó, nosso estado está em perigo. O cara fala, ah não! Uou! E ele vai atrás e
pau e cacete em todo mundo para defender o Estado. O produtor seria aquele que teria que controlar qualquer tipo de vontade de guerrear ou de governar. E ele teria que ser manso e tranquilo dentro da sua produção, e ele seria apenas governado pelos seus desejos. Mas, Pablo, isso não valeria tipo desejo de guerrear, desejo de governar? Não, quando eu falo desejos aqui, são os desejos mais primitivos, né? É o desejo de embebedar-se, é o desejo de comer, é o desejo de praticar atos sexuais e coisas dessa natureza. Aí, o governante seria aquele que tomaria as decisões por todo mundo dentro do Estado. A justiça para o Platão, na concepção política, viria de um equilíbrio entre essas três potências, entre essas três esferas da sociedade. Beleza, mas Pablo, vamos lá. Quem é que poderia ocupar esse ponto aqui, ó? O ponto de governante? Qualquer um? Não. Aqui vem um modelo que o Platão propõe. O modelo que o Platão propõe para a governança é o modelo da aristocracia. Aristocracia, que vem do termo grego aristói. Aristói significa os melhores. Então, haveria um processo formativo de estudo, certo? Para que esses indivíduos que fossem mais aptos ao estudo da filosofia pudessem elevar o seu conhecimento a tal ponto que chegassem a dominar suas almas concupiscível e irascível e agissem apenas com a alma racional, para que pudessem ditar o que seria os rumos da República. E o mais interessante é que é o que ele fala da aristocracia do espírito, né? Aqueles com os melhores espíritos. E você não vai pensar que o cara ia lá e ficava estudando um ano, dois. Não! A ideia de Platão é que fossem décadas de estudo dedicado único e exclusivamente à ideia da filosofia. Portanto, quando você ouve falar de aristocracia, você precisa lembrar de um conceito que é muito caro para o Platão, o conceito de rei filósofo, porque para ele, apenas os homens dedicados ao exame muito minucioso das questões da mente, das questões filosóficas, seriam capazes de governar uma polis, de governar o Estado. E aí, dessa ideia, ele entende que os indivíduos com maior elevação, nos graus de elevação do espírito para Platão, né, por exemplo, você tem os termos eikasia, né, você tem eikasia, dianoia, noese, enfim, todos os termos são eikasia, piscis, dianoia e noeses, né, aquele que chegaria a noeses, o termo crucial, o termo principal, ele teria contato com as ideias essenciais de justiça, de felicidade, de bem, de bom e tudo mais. E ele seria capaz de governar a cidade. Isso aqui é a essência do momento em que nós começamos a debater política. Perceba que já no princípio, o filósofo se preocupou em descrever a sociedade, associar a sociedade ao comportamento e assim atribuir papéis sociais. Curtiu essa aula? Então deixa o seu likezão maroto aí, um comentário e até a nossa próxima aula sobre filosofia política. Força, guerreiro!